Estamos começando mais um Papo de Autoridade, diretamente aqui da AQ Assessoria, que fica localizada no Goiabeira Shopping, no segundo piso. E esse podcast, a partir de agora, também tem a parceria do Fato em Foco News, a notícia sem fake news. E hoje nós recebemos uma pessoa ilustre aqui, né? Ela tem uma trajetória grandiosa na política, na vida pública, empresária, veio lá do Nortão, em Sinop. Seja muito bem-vinda, senadora Rosana Martinelli. Não tem como deixar de falar senadora, né? Até porque a senhora esteve lá 5 vezes no cargo. Seja bem-vinda aqui no Papo de Autoridade. É uma alegria, né? Muito obrigada pela oportunidade de estar participando do Papo de Autoridade com você, Diego. Muito obrigada pelo convite. A senhora nasceu no Paraná. Conta pra gente como foi essa trajetória em Sinop, quando a senhora chegou ao município de Sinop, como foi essa construção da sua vida empresarial antes da política, Rosana? Olha, minha família é pioneira, né? Meu pai veio de Palotina, trouxe 5 filhos. Palotina, só pra gente... Paraná. Fica a quantos km da capital? Em torno de 700 quilômetros. É bem longe, né? né? Mas é uma região extremamente produtiva. Palotina, das melhores terras do mundo, né? Aham. Terra da soja E também. um clima mais ameno também, É né? gostoso, friozinho, né? É muito bom. E a gente veio, meu pai foi um dos pioneiros, veio no intuito e no chamamento que o governo fazia na época para colonizar Mato Grosso, né? Recém-feita a BR-70, né? BR-163, na época de 70. Em 74, a gente já estava em Sinop. Na data da fundação, de 14 de setembro, nós já estávamos em Sinop, na festa da fundação. Então, eu cresci em Sinop. Comecei a trabalhar muito cedo. Viu a cidade crescer, então, né? Senadora. Sim. A gente estudando, praticando esporte, jogava vôlei, handball, né? Andando de bicicleta, tocando na fanfarra. Essa foi a minha infância e adolescência no município de Sinop. Comecei a trabalhar muito cedo, né? Casei com o Osmar. Sinopense? Não. Ele também era de Diamante do Norte, Paraná também, né? Mas eu conheci em Sinop. Casamos em Sinop. Eu casei em 87. Né? Muito tempo. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Na época, a gente trabalhava com 15 anos, né? Na época, a lei permitia, né? Você podia trabalhar, né? Então, eu comecei a trabalhar no Bradesco. E depois eu sempre ajudando o Osmar, casei em 87, ajudando o Osmar nos negócios. E ele me oportunizou de eu estar ao lado dele, trabalhando, indo na fazenda, madeireiro, né? E final de semana a gente ia para a fazenda, vacinar gado, fazer rodeio. Essa era a minha vida, né? E sempre... Ele que gostava de política, ele foi vereador no município de Sinop, eu na parte da assistência social, ajudando nas entidades. E tanto que quando ele ficou doente, né, ele ficou 18 anos acamado, cadeira de roda, ele foi acometido por uma meningite e ele não falava e não andava. Pelo fato de eu estar ao lado dele, sabendo dos negócios, eu consegui estar acompanhando. Eu estava... Quando aconteceu com meu filho com 2 anos, terminando a faculdade de administração, eu consegui e tomei conta dos negócios. Assumiu ali o Sim, negócio, teve né? que tomar a frente, né? Justamente. Aí assumi também o cargo dele na Crinorte, na Associação dos Criadores de Gado, também, como primeira mulher participando da diretoria. E aí, diante disso, de eu estar tocando os negócios, a gente trabalhava com madeira de exportação na época... e eu viajava muito, né? Muitos países, participando de feiras nacionais, internacionais. Eu fui convidada para compor a prefeitura. Isso, a Secretaria de Indústria e Comércio. Logo no comércio, né? Justamente, para atrair... Eu falava, Rosana, você conhece muita gente, você viaja muito e tal. Busca investidores para o município de Sinop. E foi nesse intuito que eu assumi, foi um grande desafio, que eu entrei para a política, né? Dali que motivou a senhora a continuar na política e, de repente, a senhora aceitou o convite para ser vice também? Isso, aí eu fui convidada para ser vice a estar de prontidão, aprendi muito.
E eu tive a oportunidade de estar administrando o município de Sinop por 4 anos, como prefeita, a primeira prefeita mulher também do município de Sinop, contribuindo com o desenvolvimento do município de Sinop. Procurei atuar e ser uma prefeita que cuidasse das pessoas, tanto que na pandemia, eu peguei pandemia. Isso que eu ia perguntar para a senhora, se ela passou por um período ali que afetou todo o país, né? Com aquele momento que tinha que fechar os comércios. Como foi para a senhora brigar ali em Sinop para que nada parasse, né? A senhora vem dessa área do comércio, como que foi para a senhora lutar contra isso lá? Justamente, Sinop ficou fechada somente 3 dias. No 4º dia eu abri a cidade e eu fazia sempre um apelo, me ajudem a cuidar de vocês. Enfrentou o lockdown. Entendeu? Eu falei, não, porque eu pensei nas pessoas e como empresária, eu falei, como é que você vai chegar ao final do mês e pagar? Se o comércio não estiver trabalhando, automaticamente vai ter demissão. O que será dessas pessoas? Sim. Né? Então, por mesmo enfrentando o Ministério Público, tudo, eu falei, não, vou deixar a cidade aberta. E eu sempre falava, me ajudem a ajudar vocês. E passamos a pandemia, tivemos recorde de abertura de empresa, alvarás de construção, pagamos precatório para o funcionalismo público, que é eles que ajudam, tinha uma dívida gigantesca. Nós pagamos em plena pandemia o funcionalismo público, porque você não faz uma administração sozinha, Sim. Você precisa de servidores motivados, competentes, e me ajudaram a administrar o município de Sinop. Então, eu falei, vamos pagar os precatórios que estava pendentes, pagamos, e coloquei a Sinop como a 5ª cidade melhor para se investir no país. Atraí grandes empresas, e o meu maior legado ali foi trazer a Impasa, a maior empresa de etanol de milho do mundo, para o município de Sinop. Então, Sinop antes da Impasa e depois da Impasa tem uma certa diferença. Uhum. Porque ela trouxe muitas outras empresas junto com ela. E eu falei, a gente tem que dar oportunidade, gerando emprego, renda, junto com outras empresas, porque tanto a Fertipar, Tocantins, o Atacadão, o Açaí, eu levei tudo para Sinop, e outras empresas ligadas à Impasa, do agronegócio, que proporcionou a Sinop. Hoje é em pleno desenvolvimento, uma cidade que se destaca. Nós somos um polo de 32 municípios, nós temos 7 faculdades, né? A federal, a estadual. Hoje nós somos um polo de medicina, também na prestação de serviço. Então, nós colocamos Sinop em evidência. Sim. Isso foi fruto de uma administração séria, comprometida com a população, abrindo um restaurante popular, né? Um preço acessível, né? Hoje você paga R$7 para almoçar. Aquelas pessoas R$8 que agora com não têm muitas condições financeiras têm como conseguir por um valor mais em conta, né? Sim, Se com certeza. E hoje regulamentamos todo o aeroporto que a gente entregou. Sinop hoje tem a Gol, hoje tem a Latam, tem a Azul. Nós temos vários hoje. Faz voo direto para São Paulo, Brasília, não precisa passar em Cuiabá, né? Não precisa fazer conexão em Cuiabá. Não precisamos mais, né? Então, hoje nós colocamos Sinop na rota do desenvolvimento. Foi uma gestão séria, comprometida com a população, cuidando das pessoas. Em todas as áreas eu procurei ser muito atuante e sempre preocupada com as pessoas, principalmente a questão da moradia, né? Do emprego, porque a partir do momento que você dá oportunidade para as pessoas a ter o emprego, você dá dignidade. Porque essa pessoa pode fazer um compromisso de pagar suas prestações, da sua bicicleta, da sua moto, da sua casa, né? Então, ela pode dar uma qualidade de vida melhor para a sua família. O pai de família e a mãe, ela quer isso. Isso, eu fiz essa administração, não fui à reeleição, porque minha família precisava de mim, Osmar já estava... Só deu uma pausa ali de 2 anos, então, sem se envolver né, com a política, até porque depois a senhora vem para um capítulo novo, que foi ser convidada para fazer ali uma... como suplente, né, suplente do Wellington Fagundes para o Senado. Isso. Antes da gente chegar nessa parte do Senado, só para a gente encerrar esse assunto da prefeitura, da sua gestão lá em Sinop como prefeita,
Nos 4 anos, quais foram os maiores desafios para a senhora lá? Posso dizer que a pandemia foi a maior? Ah, com certeza, Maior né? desafio? Você lutar contra um desconhecido, né? A pandemia foi um grande desafio, porque todos nós perdemos pessoas, né, de perto, os entes familiares, né? Então foi assim o maior desafio, e ter a coragem, e eu sempre falo, o Espírito Santo me iluminou muito, de ter a coragem de enfrentar, né, e cuidar da população. Nós entregamos milhares de kits, né, com vitamina, com medicamentos, né, fizemos... Tinha atendimento para todo mundo da Tinha. saúde, né, que procurasse uma unidade de saúde, tinha atendimento. Assim, a gente fez o hospital de campanha, foi assim, uma reestruturação, né, e a gente foi gradativo, foi aprendendo muito o que a gente poderia e como a gente poderia ajudar as pessoas, né. A gente fazia o álcool gel, que não tinha, né, para distribuir para as pessoas, aí a Impasa já estava lá, dava o álcool, a faculdade, a universidade usava a estrutura para fazer o álcool gel, né? A gente distribuímos milhares de cestas para as famílias que não tinham condição. Pra você ter uma ideia, até as aulas nós voltamos, né, e os alunos tinham todo acompanhamento na educação. Eu tinha investido muito em apostila, sistema apostilado para todas as crianças, uniformes, toda a parte da biblioteca, porque eu falava sempre assim, eu fui sempre uma pessoa muito simples, de família humilde, e eu quero e queria proporcionar às pessoas mais simples ter o aluno pobre, ele tem o mesmo direito que o aluno do rico. Então, eu procurei dar o meu melhor, com a melhor merenda para as nossas crianças, né? Então, foi um grande desafio que a gente depois distribuía os itens da merenda até em bolsa, em cestas básicas para as famílias. Então, foi uma administração assim, voltada para as pessoas do município de Sinop, pensando no desenvolvimento, na infraestrutura e a industrialização. Concluindo essa fase, depois a senhora foi numa nova luta, numa nova fase, né, buscando o Senado. Como que foi para a senhora aquela loucura, né, de trabalhar ali para tentar uma vaga, né, lá no Senado? Como foi para a senhora? A senhora esteve lá, inclusive, umas 5 vezes assumindo uma cadeira, 5 né? meses. Foram 5 meses, na verdade. 5 meses. Direto. Na verdade, eu não fui à eleição porque eu precisava dar esse tempo. O meu marido, né, até veio a falecer. Quando eu não fui à reeleição, ele já não estava bem, né? Não tinha nem como a senhora tentar, né? E tem momentos da vida, e eu como mãe, como mulher, como provedora da casa, eu falei, a família minha estava precisando de mim, né? E eu me afastei, não fui à reeleição, não fui ser candidata nem deputada estadual, nem federal, porque eu precisava passar... Teve julgamentos da senhora ter recuado, de não tentar a reeleição? Porque sempre Com tem os adversários, né? Recuou com medo de disputar a reeleição. Por que ela não foi? Na verdade, eu queria, mas tem momentos que você tem que tomar a decisão, e eu acredito que foi não me arrependo, foi uma decisão acertada, porque em momentos da vida, o que é mais importante na vida da pessoa, né? A base da gente é família. Então, a família precisava de mim. Aí eu precisei abandonar por uns anos a política, e o senador Wellington me convidou, falou, olha, você não pode ficar Bateu fora, na sua porta, né? vamos lá. Venha, pelo menos ser minha suplente e tal. Pá, mulher, você tem uma história, venha me ajudar. E ele fez o compromisso com a população matogrossense, que elegendo ele, Mato Grosso teria 3 senadores. E realmente ele deu oportunidade para o Mauro Carvalho, me deu oportunidade de estar assumindo por 5 meses lá no Senado, onde eu pude representar o estado de Mato Grosso, Diego, mostrando as nossas potencialidades, as nossas dificuldades, né, de infraestrutura, como a duplicação da BR-163. A logística, né? Tudo. Sinop Guarantã, que a gente pôde contribuir. Eu tirei em 5 meses na infra, passou para a NTT, Ministério dos Transportes, na TCU. Agora ainda tem que estar fazendo a revisão do contrato, vai para a B3 em setembro para verificar qual empresa que vai estar fazendo essa duplicação. E tem uma nova etapa que previr por 10 anos, e a gente não pode admitir. Tem que ser
no máximo 5 anos, que é inadmissível 250 quilômetros duplicar em 10 anos. Então, foi assim, é uma luta e é a importância da representatividade, de quem está na base, sabe as dificuldades, está de perto, o que é preciso, o que é prioridade para a região. E a logística para o estado do Mato Grosso é muito importante, porque Sinop, Mutum, Sorriso, toda aquela região, Nova Guarantã, Matupá, uma região que está crescendo muito, em plena expansão. O agronegócio, com perspectiva de aumento, precisa escoar a produção, porque milhares de pessoas ali perdem a vida. É muita gente que perdeu a vida ali, é muito perigoso aquela estrada, devido ao fluxo de caminhões que tem, o escoamento da nossa produção. A Ferrogrão, também, que é uma demanda que a gente trabalhou muito lá em Brasília, é a ferrovia que vai baratear o frete, os custos da nossa produção. Pautas importantes para serem desenvolvidas. Então, eu procurei defender, mostrar para Brasília, porque Brasília não sabe o que acontece aqui, não. Né? Quando eu estava lá, né, era época de seca, estava tendo queimada, a Marina Silva, a ministra, chamando nós de bandido aqui do Mato Grosso. Eu falava, não, de jeito nenhum. Ministra, você não pode chamar o povo matogrossense, o produtor rural, o garimpeiro, né, que mexe com mineração, o madeireiro. Nós não somos bandidos, nós somos produtores, nós somos trabalhadores do estado de Mato Grosso. Nós estamos sustentando esse Brasil com os grãos, com toda a nossa riqueza. Então, muitas vezes eu brigava em audiência pública, né, defendendo o nosso estado. Procurei mostrar realmente as nossas riquezas, mas também as nossas dificuldades em infraestrutura que a gente precisa de apoio logístico. A saúde do nosso estado precisa ser melhorada. Melhorou? Mas precisamos aprimorar. Tem que descentralizar a saúde com o interior. Não precise vir aqui na capital, ocupar o espaço aqui das pessoas que moram na Baixada Cuiabana. Precisa de dar essa infraestrutura para o interior. Está construindo hospital? Precisamos avançar, porque ainda hoje a saúde está numa ambulância. E isso nós não podemos admitir, né? Então, precisamos, sim, de casas, né? A moradia, que o pai, a mãe de família quer, é o maior sonho de ter a sua casa, a sua moradia para abrigar os seus filhos. Então, eu procurei mostrar para o Brasil as nossas potencialidades, o nosso Pantanal, nossas riquezas, né? As nossas riquezas, e que o Brasil olhe para Mato Grosso, né? Que nós somos uma potência, mas também para o governo que olhe com responsabilidade para essas pessoas que moram aqui. Trabalhei muito defendendo o não aumento de imposto, né, na reforma tributária, que nós não aguentamos mais pagar imposto. O custo de vida, eu sou uma dona de casa também, eu sei das nossas dificuldades, o quanto que aumentou, nós não podemos mais admitir. Então, eu procurei ser uma senadora muito atuante em várias pautas e principalmente defendendo as mulheres. Né? Em relação da defesa da mulher, teve pautas polêmicas, né, senadora, que inclusive quando foi sancionado, né? Um dos projetos da senhora, não foi? Isso foi semana passada. E virou polêmica na imprensa. Conta pra gente um pouquinho sobre essas pautas. Tem uma lá sobre as mulheres poderem andar armadas. Isso, é o porte de arma para as mulheres sob medida protetiva. A mulher que quer ter prioridade, ela tem prioridade com esse projeto de lei, que ela pode. Isso, gente, é para as mulheres que querem, tá? Nós não estamos estimulando violência de maneira nenhuma. Mas a mulher que quer estar usando uma arma, ela tem a prioridade de se capacitar para ela ter esse porte de arma. Outro projeto importante foi o Botão do Pânico, que é o dispositivo no celular, que nós colocamos para o Brasil todo, que aciona diretamente a delegacia para que ela tenha atendimento mais rápido possível. Né? Também a justiça gratuita para que essa mulher, para que ela dê sequência no processo, que muitas vezes o agressor é a pessoa que sustenta. Então, muitas vezes ela fica com medo. Né? Então, nós precisamos, sim, desse projeto para que dê continuidade.
um homem que mata a mulher tem que ficar na cadeia. Né? Tem que ir para a cadeia, mas cumprir a sua pena. Então, são pautas que eu procurei defender as mulheres, como muitos outros projetos que coloquei. Um dos mais também significativos foi defender a anistia, que é um projeto meu e do Mourão no Senado, para beneficiar os nossos patriotas de 8 de janeiro. É uma pauta de direita, eu sou uma pessoa de direita, não sou radical, muito pelo contrário, tenho posicionamento político, mas também não podia ficar omissa diante das injustiças que os nossos patriotas tiveram. Eles estiveram defendendo a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, e as penas impostas para os nossos patriotas foram absurdas. Eu assumi o Senado com meu passaporte cassado, eu tive os bens apreendidos, até cartão de crédito, por eu me manifestar defendendo a liberdade. Então, é uma pauta importante que eu defendi, e eu acredito, né, que a maneira que foram colocados, não concordo de maneira nenhuma, porque esse projeto da anistia, ele não contempla quem depreda. Quem depreda patrimônio público tem que pagar. Esse projeto, ele não contempla, tá? Então, é as pessoas que foram lá se manifestar realmente. Outro projeto de direita importante é o voto impresso auditável, que o TSE use tecnologia para fazer as nossas eleições mais transparentes e confiáveis. Né? Nós não vamos deixar de usar a urna eletrônica, mas que tenha dispositivos, a impressão, para dar garantia, que faça uso da prova viva, enfim, essa é a intenção para que o cidadão... Não seria abolir, né, o voto... Não, de maneira nenhuma. Foi vendido, né, passando para a população que nós íamos estar retroagindo usando a cédula. Não, gente, né? Só que a gente tem que dar mais segurança, caso uma dúvida você tenha, né, para que possa tirar isso através da impressão. E também você não vai sair de lá, né, com o seu papelzinho, justamente para que muitas vezes tem essa compra de voto. Sim, justamente, mas o TSE pode fazer com margem de segurança para que tenha maior transparência. Então, eu procurei ser uma senadora, nesse tempo que eu tive, muito atuante, defendendo os interesses do cidadão mato-grossense. A senhora tem como uma principal pauta é a defesa da mulher, né? Sim. Contra feminicídios. A gente sabe que saiu uma notícia que Mato Grosso registrou 21 feminicídios somente no primeiro semestre desse ano. O que precisa ser mudado, o que precisa ser feito para isso acabar de uma vez, senadora? Olha, nós temos que investir em políticas públicas que dê segurança para essas mulheres, que ela vá fazer o boletim de ocorrência, mas ela tem um suporte, e principalmente econômico, porque a mulher, muitas vezes, ela fala, e também tem medo, eu vou denunciar, né? E se esse marido for preso, quem que vai sustentar? Tem a dependência financeira do marido, justamente, né? Então a gente tem que... Nós temos uma responsabilidade muito grande, toda a classe política, a sociedade, de trabalhar culturalmente, né? Que a mulher, ela precisa ser respeitada. E também a mulher também tem que respeitar o homem. Nós não estamos aqui defendendo somente as mulheres, mas também que a mulher não é objeto de ninguém, não é propriedade, não é posse. Então, nós temos que trabalhar a questão educacional das nossas crianças desde o início, essa parte cultural que o Mato Grosso recebe pessoas de diferentes estados, com culturas diferentes, e isso a gente tem que ser tratado, e é uma política, e também tratar e cuidar dos nossos homens. Isso não é só pauta feminina, não. A gente tem que tratar com os homens, né? Que é o maior índice de feminicídio. Então, nós temos que banir esse feminicídio do estado de Mato Grosso, e são várias... Tirar o estado do ranking, né? Que o estado do Mato Grosso sempre está ali no ranking do maior, mais hoje, né? Hoje nós estávamos em primeiro, 2 estados aí passou na nossa frente, mas ainda nós somos o campeão em agressão
abuso sexual das nossas crianças. Então, são títulos importantes e feios para o nosso estado, um estado muito promissor como é Mato Grosso, principalmente crianças e idosos. Então, nós temos ainda muito trabalho pela frente de atuando, sim, com punição, mas também com educação, trabalhando a parte educacional e a parte cultural e dando possibilidade de segurança para as mulheres, principalmente, ter renda, para que sejam autônomas e que possam sustentar as suas famílias. Vamos falar agora sobre eleições de 2026, senadora. A senhora era do PL, né? A senhora Sim. deixou o PL e filiou-se ao partido MDB, que é da Janaína Riva, que é presidente aqui do estado, é deputada estadual. Como que foi para a senhora deixar o PL e ir para o MDB? Como que aconteceu essa tratativa de mudança de partido? E hoje a senhora colocou seu nome para disputa, a senhora é pré-candidata a deputada federal, né? Conta para a gente um pouquinho sobre hoje eu sou uma pré-candidata a tratativas. deputada federal. Eu fui prefeita pelo PL, sou uma pessoa de direita. Independente do partido onde eu estiver, eu vou manter o meu posicionamento político. E eu saí do PL com autorização do Valdemar Costa Neto, do Flávio Bolsonaro e com a garantia da nossa presidente Janaína que o MDB vai estar com o Flávio Bolsonaro. Sim. Hoje, o Flávio, ele precisa governabilidade e somente o partido PL não consegue dar o número de deputados federais e senadores suficientes para dar essa governabilidade. Então, ele precisa de outros partidos compondo a base dele. E um deles é o MDB, como em outros 17 estados, o próprio Flávio falou que vai estar com ele. Então, ele precisa de outros partidos. Então, por isso que eu sendo, muitos anos, fui prefeita pelo PL, mais de 10 anos, sempre participava da Nacional, do diretório, e eles me liberaram, justamente, falou, olha, Rosana, vai para o MDB, nós acreditamos em você, é uma pessoa que vai estar juntamente conosco, e eu preciso de partidos, então, pode ir com as nossas bênçãos, e também foi uma matemática eleitoral, porque no MDB, pelas contas, eu preciso fazer menos voto do que eu precisaria no PL. Então, o PL tem candidatos muito fortes, bons candidatos, e é uma disputa muito grande lá. A senhora já veio com a ideia de ir buscar uma vaga como deputada. A senhora nem cogitou o Senado, né? Quando a senhora estava no PL. Até porque tem o Medeiros também lá. Isso, porque o compromisso do PL, o próprio Bolsonaro já há muito tempo já determinou que o candidato ao Senado do PL era o Medeiros e no MDB a Janaína, nossa deputada, que está muito preparada para assumir o Senado. Então, a pedido falou, olha, vai para a deputada federal, que nós precisamos, não é somente isso, eu acho que você tem que contribuir com o seu partido, eu quero estar lá ajudando o estado de Mato Grosso, mas principalmente que a direita volte a governar o Brasil. Não sou uma pessoa radical, eu acredito que tem gente boa em todos os partidos, O dinheiro que está em Brasília lá é federal, não tem carimbo, né? Não tem carimbo partidário, é da população, são recursos de impostos pagos pela população. Então, tem que ir buscar, tem que trazer recurso para o estado de Mato Grosso. E o que for bom para a população do estado de Mato Grosso, para o Brasil, terá o meu empenho, a minha dedicação para que isso aconteça para o melhor desenvolvimento. A própria deputada Janaína Riva, que é presidente do partido MDB aqui no estado de Mato Grosso, declarou apoio, com o MDB. Cada estado, o partido MDB tem autonomia de escolher quem vai apoiar. Ela disse que vai apoiar o Flávio Bolsonaro, mas a gente vê essa resistência pelo lado do prefeito Abílio. Como você vê toda essa situação porque recusar apoios, não tem como, uma eleição para presidente da República, eu acredito que a gente, e eu como gestora que fui, a gente tem que procurar fazer o melhor, administrar o melhor, que recurso, igual você falou, não tem carimbo,
E é o intuito de todos, nós precisamos de união, agora nesse momento, de toda a classe política, de muitos partidos, sem adversidades, cada um tem uma opinião, mas nesse momento o intuito da direita e o candidato da direita é Flávio Bolsonaro. Ele foi escolhido pelo Bolsonaro pai. Sim. Então eu acredito e vou seguir essa determinação e essa vontade, que o legado do Bolsonaro ficaria com seu filho. Então, por isso que eu continuo trabalhando por Flávio Bolsonaro. Entrando nesse assunto do Flávio Bolsonaro, a gente vê um desgaste hoje em relação ao Flávio com a madrasta, né? A Michele Bolsonaro, que fez um vídeo, acabou deixando o PL mulher. A senhora acredita que esse desgaste na família possa prejudicar a candidatura do Flávio Bolsonaro? Ele possa perder votos femininos? Olha, todo o apoio é importante, não resta dúvida que a Michele é importantíssima. Como mulher, ela fez um excelente trabalho no PL Mulher. O próprio presidente do PL Nacional falou que ele extinguiu o PL Mulher porque não tem uma mulher do PL de peso como a Michele para assumir o cargo, né, como presidente do partido. Não vai ser. Claro que nesse momento, em respeito a ela, né, é um momento político. Após as eleições, com certeza o PL Mulher terá a nomeação. Nesse momento até é difícil nomear alguém, né? Porque são muitos interesses partidários, interesses de candidaturas, e tem que ver o resultado final dessas eleições para que o presidente do PL escolha, né? Eu acredito que a Michele fez um excelente trabalho, mas também acredito que divergências políticas e familiares, né, têm que ser tratadas internas, porque eu não sou a dona da razão, né? E também a gente tem que respeitar as diversidades. Então, eu não concordo de você estar usando a internet como um divã. Problemas todos os partidos têm, problemas familiares todos nós temos familiares, e tem que ser discutido, tratado internamente de como é o melhor, né? E é isso o meu posicionamento, respeito à decisão. As pesquisas estão dizendo que Flávio não perdeu, tá? Continua muito forte e é o nosso pré-candidato ao governo do Brasil. Nós acreditamos e eu acredito que nesse momento todos nós temos que ficar unidos, divergências à parte, né? Nós temos sim, mas nós temos que é um objetivo maior, que a direita volte a governar o país. Esse é o objetivo. Agora, vindo para Mato Grosso, né? A gente sabe que tem aí vários nomes para pré-candidatos ao governo de Mato Grosso. Um deles é o Wellington Fagundes, que a senhora teve essa dobradinha com ele, suplente dele. Para quem que Rosana Martinelli vai o apoio de Rosana Martinelli? Para Otaviano Pivetta, que está fazendo aí a gestão no lugar de Mauro Mendes, ou para o Wellington Fagundes? Olha, eu tenho o maior respeito, gosto muito do Pivetta, né? Mas nesse momento eu sou partidária, né? Então nós estamos aguardando hoje a pré-candidatura do senador Wellington. Meu posicionamento é de apoio à candidatura do Wellington Fagundes, e também nós estamos aguardando a nossa presidente Janaína, né, no direcionamento partidário para que a gente possa seguir. Como pré-candidata a deputada federal, nós temos que ter fidelidade partidária. Então, nós estamos aguardando o posicionamento da nossa presidente para estarmos trabalhando. Hoje, tudo que indica que nós estaremos com o senador Wellington na sua pré-candidatura. Mas nós estamos aguardando determinação partidária. Diferente do que aconteceu com alguns prefeitos do próprio PL, que decidiram divulgar, né, apoio ao Otaviano Pivetta. Como a senhora vê essa decisão de alguns prefeitos do PL? A senhora, que já foi prefeita do PL, teve prefeito de Rondonópolis, o Cláudio Ferreira, teve mais 2 prefeitos que decidiram, né, apoiar o Otaviano Pivetta. Como que a senhora vê essa decisão de prefeitos do próprio partido PL não apoiando o Wellington Fagundes? Olha, o mandato é do partido, né? Então a gente tem que respeitar o partido, porque você não chega lá sozinho. Igual o exemplo, toda a nossa chapa que está compondo
agora a chapa do MDB. Todos dependem de trabalhar, de ajudar para eleger um deputado federal. Então, você não é dono da sua cadeira, você não é dono, a sua cadeira é do partido. Então, tem que ter fidelidade partidária, sim. Se todos se elegeram pelo PL, eles têm que aguardar essa determinação. Se o pré-candidato do PL é o Wellington e na majoritária, eu acredito que os prefeitos têm que apoiar, sim. Como que a senhora avalia a gestão Mauro Mendes e Pivetta, senadora? Olha, fizeram um grande trabalho, né, inquestionável. Tem, assim, as suas dificuldades e o Estado, acho que passa por transformação, mas tem muito a se fazer ainda. O Estado é um Estado em crescimento, com uma demanda gigante de infraestrutura, em estradas e principalmente ainda em saúde. Então, nós temos dificuldades que o próximo governo vai ter diferenças aí de alíquotas devido à reforma tributária. Então, claro, vai ter suas dificuldades e eu acredito que grandes desafios ainda estão por vir. A senhora, enquanto prefeita de Sinop, a senhora teve o apoio do governo do estado em muitos, em questão de recursos, ou como que foi aquele período da senhora como prefeita? Eu tive, na época, foi muito difícil no meu mandato, porque nós pegamos a transição, né, de presidente, e aqui também foi muito difícil. Nós não tivemos apoio do Estado, nosso governo foi um governo muito difícil. Hoje eu vejo a diferença, né, que teve de governo, mas na minha época foi muito difícil. A gente tinha tanto federal como estadual? Tanto federal como estadual. Não foi fácil. A gente teve, tanto eu como os outros prefeitos, né, da gestão 2017 a 2020, tiveram muitas dificuldades de recursos. Não tinha programas abertos no governo federal e poucos recursos por parte do governo estadual. Agora eu vou fazer aqui com a senhora um bate-bola bem rapidinho, mas antes disso eu quero saber da senhora como que a senhora avalia a gestão do Roberto Dorner como prefeito de Sinop. Olha, teve mudanças para melhor da gestão da senhora para ele? Olha, toda a gestão, ela tem as suas prioridades. Eu tive as minhas, deixamos muitos investimentos em infraestrutura em andamento, que o prefeito Roberto Dorner concluiu, né? Nós deixamos parques, projetos importantes, asfaltos em 15 bairros fazendo, né? Tanto até o Parque Florestal, projetos de avenidas importantes, em parceria com o Estado, mas eu acredito que deu continuidade, sim. Eu acredito que ainda ele está no segundo mandato, nós vamos avaliar como que ele vai terminar esse mandato. Segundo mandato já, né? Segundo mandato. Vamos rapidinho para um bate-bola. Uma palavra para definir Sinop, senadora. Prosperidade. Prosperidade. E uma obra prioritária para Mato Grosso. Saúde. Um líder político que inspira a senhora. Um líder político. Brasileiro. Brasileiro? Já até imagino quem será vai falar. Não, hoje no momento o líder é o nosso Flávio. E um valor que nunca abre mão. Honestidade. Um sonho para Mato Grosso, incluindo Sinop, principalmente. Para justamente que todos tenham saúde e moradia. Um sonho pessoal? Saúde para todos da minha família, bem-estar. E o que a Câmara Federal precisa para mudar? Porque hoje a gente vê poucas mulheres também lá, né? E a senhora está colocando seu nome aí para tentar essa vaga. O que precisa mudar para... em questão de mais mulheres na política, lá na Câmara Federal, o que a senhora vê que precisa ser mudado lá? Olha, eu acredito que a mulher, ela faz a diferença, ela tem que ter o seu espaço, porque a mulher, ela é polivalente, ela acredita, ela age com o coração, mas com força e com muita coragem. Então, acredito que
para trabalhar para o Estado de Mato Grosso precisa determinação, precisa vontade, muito trabalho, porque nós temos um Estado ainda com muitas demandas, principalmente em infraestrutura e saúde, moradia, e a gente precisa estar ajudando essas pessoas. Então, lá na Câmara dos Deputados, é o que cuida dos estados, Sim. É a Casa do Povo. E é aí que eu quero estar contribuindo com o meu estado, que é o estado de Mato Grosso. Que eu luto, que eu cresci aqui, e eu quero, e tudo que eu tenho está nesse estado. Então, e como a senhora disse, ela vai lutar para o Mato Grosso, não para Sinop, né? Mato Grosso no todo, né? Mato Grosso como um todo, né? Tudo que for bom para o estado de Mato Grosso, eu vou estar trabalhando. É claro que eu sou do interior, eu conheço a realidade do interior, sei das dificuldades, das demandas do interior. Eu quero sim trabalhar, ser essa representante do interior, mas também ser essa representante de todo o povo, porque quando você está lá, você vai aprovar projetos de todos os sentidos, né? De todos os segmentos. Então, é importante você ser, e eu quero ser, uma deputada muito atuante. É o que eu quero cuidar de pessoas. A senhora quer seguir as mesmas bandeiras, defender as mesmas bandeiras que a senhora defendeu lá como senadora? Qual a sua prioridade agora com certeza, como deputada federal? Eu defendo muito a industrialização do interior do estado, daqui, porque através do emprego, renda, é a esperança que a gente tem que dar para esse povo, né? A dignidade, a moradia, é saúde, é comida, né? Possibilidade das pessoas terem qualidade de vida. Então, e segurança das pessoas irem vir com propriedade. Então, eu sou uma mulher cristã que acredita nas pessoas, eu acredito no ser humano ainda, e eu acredito num Mato Grosso ainda muito melhor, mais desenvolvido, com infraestrutura, para que possa atender o desenvolvimento ainda maior de todo o nosso estado. E a senhora já está percorrendo todo o estado de Mato Grosso? Já teve reunião, inclusive, hoje com a sua chefe, no caso, a presidente do partido, né? A senhora esteve aqui por conta de uma reunião Sim. com a Janaína Riva. Sim, tivemos justamente para nos atualizar. Nós tivemos uma reunião com todos os outros pré-candidatos a deputados federais. Importantes a gente se conhecer. Tem muita mulher também agora, né? Claro, e a gente tem que incentivar. Inclusive, eu pude defender um projeto do senador Wellington lá na Câmara, no Senado, quando Sim. eu estava lá, na Comissão de Direitos Humanos, que dá direito a 30% das cadeiras efetivas. Não somente no período eleitoral, que os partidos são obrigados a 30%, mas cadeiras efetivas. Então, a partir do momento que a mulher, as 30% mais votadas, elas terão como deputadas, como senadoras, como vereadoras, né? Ter a sua cadeira garantida. Isso vai incentivar mais mulheres a entrar na política. Bom, o papo tá bom demais, mas nosso tempo acabou. Quero agradecer a sua presença aqui no Papo de Autoridade, senadora. Muito obrigada, Diego, pela oportunidade, por esse espaço que você tem dado para a gente ter oportunidade de falar e as pessoas nos conhecerem, né? Papo de Autoridade é importantíssimo, principalmente nessa pré-campanha, onde estamos percorrendo, nos atualizando das demandas, né? Nosso estado é muito grande. Muito, né? As regiões são diferentes, os problemas são diferentes. O problema da Araguaia não é do Nortão, não é da Baixada Cuiabana, não é da região de Castro, são problemas diferentes. E percorrer todo o estado de carro não é também fácil, né? Não é fácil, gente. Olha, a gente tem parado pouco, tem percorrido, mas é esse momento justamente. E não é também só na pré-campanha. É importante que o deputado dê assistência para as pessoas os 4 anos de mandato. Obrigado mais uma vez. Rede social da senhora, quem quiser acompanhar. @Rosana Martinelli. Muito obrigada pela oportunidade. Quero deixar aqui um grande abraço a toda a população que está nos acompanhando, né? E que Deus proteja sempre e abençoe a todos. Um grande abraço. O Papo de Autoridade fica por aqui para você acompanhar as notícias, os principais cortes também daqui no Instagram da Arque Assessoria, do Papo de Autoridade e também lá no site Fato em Foco News. A gente volta na próxima. Até lá.